Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso curso básico, de teologia. Estamos dando início hoje na aula de número 7. Nós estamos falando sobre, a transição de juízes para rei, do Antigo Testamento. Falamos aí na aula anterior do rei Saul, o primeiro rei escolhido por Deus, e ele, foi desobediente e Deus o rejeitou como rei. E agora Deus vai escolher um segundo rei, e é o que nós vamos falar hoje, o próximo rei de Israel. O próximo rei de Israel vai ser o rei Saul, Só voltar aqui. O rei Saul vai ser o próximo rei de Israel. Aí. A partir do momento que o rei Saul é rejeitado, o próximo rei escolhido por Deus vai ser, o rei Davi, um dos reis mais conhecidos aí do Velho Testamento, da história da Bíblia toda, seria aí o rei mais conhecido, o rei Davi. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao 13, diz assim: Diz o Senhor a Samuel: Até quando terá pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que há de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que disse o Senhor, e venham a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, e rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Vamos fazer uma pausa aqui. Então, chegando naquele lugar, que estava ali os filhos de Jessé, e Samuel sabendo que dali, seria escolhido um rei, ele olha logo, para Eliabe, que era irmão de Davi, bem provável, que seria aí alguém de boa aparência, forte, boa presença física, e Samuel imaginou assim: esse é o ungido de Deus, o escolhido. E aí Deus pega e fala para Samuel, não, Samuel, não é assim, eu vejo diferente. O homem, nós costumamos ver aquilo que é visível, a aparência. Deus não vê assim, Deus vê o coração. E a aparência de Eliabe era, o que Deus havia visto. Ele havia visto o interior, o coração de Davi. E aí é Davi a quem Deus escolheu. Continuando a nossa leitura, no versículo 8. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá. Porém Samuel disse: Tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele o venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Samuel, o chifre de azeite, ungiu no meio de seus irmãos.
E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então Deus, né, escolhe o rei Davi, né? Este é ungido. O Salmo 132, versículo 11, diz assim: O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Essa aí já é uma profecia, né, da vinda do Senhor Jesus. E aí quando a gente chega lá em Atos, no capítulo 2, Atos capítulo 2, do versículo 29 ao versículo 30. Vamos voltar aqui. Atos capítulo 2, versículo 29 ao 31. Diz assim, ó: Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Não, falando do rei Davi, escolhido de Deus e descendente de Davi, né, se assentaria no trono. Davi, né, foi um rei físico, né, e agora o Senhor Jesus, né, é o herdeiro do trono, não mais, né, o trono físico, mas o trono espiritual. Né, a nação de Israel, na vida do Senhor Jesus, rejeitaram, né, o Senhor Jesus como rei, porque eles esperavam um rei como Davi, né, um rei físico que lutasse e libertasse eles aí da opressão romana. Mas o reino de Deus vem, né, através de Jesus, completamente um reino espiritual. E Davi, né, todos nós conhecemos a história de Davi, foi um bom rei. No final aí ele atrapalhou, né, ele errou, mas diferente de Saul, ele se arrependeu e ele foi perdoado por Deus aí no fim da sua vida. E o terceiro rei vai ser, né, Salomão, herdeiro, né, do trono de Davi. Em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 3. 1 Reis, capítulo 2, versículos ao 3, diz assim: Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois seu homem. Guarde os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos. Está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. 10 e 11. Davi descansou com seus pais. Foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33 anos. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino, né, se fortificou sobremaneira. 970 anos antes de Cristo, né, a morte do rei Davi, e agora vai começar, né, o reinado de Salomão. Versículo 12. Salomão assentou-se no trono, né? Davi, seu pai, e o seu reino, né, se fortificou de sobremaneira. Ele foi ungido, né, rei, e foi, né, no começo ali um bom
rei. Capítulo 3, versículo 5 ao 15. Diz assim: Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passa, de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que alegraste. Povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, o teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor. Por haver Salomão pedido tal coisa, disse-lhe Deus: Já que pediste essas coisas e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até o que não pedistes, eu te dou, tanto riquezas como glória, e não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era um sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocausto, apresentou ofertas pacíficas a Deus. E deu um banquete a todos os seus oficiais. Salomão, o maior de todos, em inteligência. Deus diz que antes dele ninguém havia, tanta inteligência, nem depois dele, Deus deu tudo isso para ele. E alerta, o pedido de Deus é que ele obedecesse, os seus estatutos, os seus mandamentos, que fizesse somente a vontade do Senhor. No capítulo 6, versículo 1 ao 2, Salomão ele vai edificar templo, lá que Davi começou, fez o projeto, mas Deus não queria, que fosse Davi, e sim Salomão edificaria templo. Versículo 1 e 2, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, mês de Ziv, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Então ele vai edificar o templo. Mas o rei vai também pisar na bola, ele vai pecar, ele vai fazer coisas desagradáveis a Deus. Um homem de tanta sabedoria, ele vai fazer algo que Deus não aceita. Versículo 1 ao 13, Ora, além das filhas de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, adomitas, sidônias e eteias. Mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: Não caseis com ela, nem casem elas convosco, pois vos pervertiram o coração para seguirdes os seus deuses. E esta se apegou a Salomão
pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velha, né, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa de Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário, Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro, a Jerusalém, e a Moleque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incensos e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos, te mandei, tirarei de ti este reino, e darei ao teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias por amor a Davi, teu pai. Da mão, né, de teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Então, as consequências, né, da idolatria de Salomão. Pena, né, um homem de tanta sabedoria se corrompeu, né, corrompeu o coração e passou a fazer coisas desagradáveis a Deus. E, né, Deus vai falar aqui nesse livro aqui de 1 Reis o que ele fez. Né? Ele fez coisas que Deus não aceitava, que tem coisas que são abominação, né, para Deus, e ele fez várias dessas coisas. Ele casou com mulheres idólatras, né? Deus já havia proibido que houvesse o casamento entre o povo de Israel e outros povos, né, que eram povos idólatras. Ele casou-se com essas mulheres, e além de casar com essas mulheres, ele passou também a adorar deuses estranhos, né, esses deuses aí que eram adorados por estes povos. Ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Ele foi idólatra. Então, né, a consequência disso, Deus vai dividir o reino de Israel por causa da idolatria de Salomão. Concubina, né, o que significa? Era uma moça pobre que o homem comprava, né, de seus pais com pagamento de dívidas, tinha direito a casa e relações sexuais com seu dono. Ficava na posição inferior à esposa, mas porém ela não era olhada aí com desprezo. E Salomão, né, tinha 300 concubinas. O quarto rei de Israel vai ser Roboão. Capítulo 11. Capítulo 11, versículo 41 a 43. Quanto ao mais atos de Salomão, a tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? Foi de 40 anos o tempo em que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel. Descansou com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, com Davi seu pai, né? E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, o próximo rei, né? Roboão. Né? E aí vai vir, né, aquela promessa de Deus feita a ele, que iria dividir o reino de Israel. A divisão do reino de Israel, né, ficou entre Israel e Judá. Reino de Israel, né, ficou o reino
Reino do Norte, o rei era Jeroboão, 10 tribos, né? Houve 19 reis num período de 250 anos, né? Até 721 a.C., quando eles foram dominados, né? E tomados aí pela Assíria. E o outro reino, né, de Judá, o reino de Judá era o reino do sul, o rei era Roboão, 2 tribos apenas, 20 reis, período de 390 anos, durou aí até 600 a.C., quando eles foram aí levados cativos para a Babilônia. Os profetas aí do reino do norte, né, Elias, foi do 8º ao 7º século a.C., profeta no período, né, do rei Acabe, e Jezabel, Eliseu, né, o mesmo período entre o profeta, né, período, né, do profeta no período aí dos reis, né, Acásia e Jorão. Oséias também, né, no mesmo período, profeta no período aí do rei Jeroboão II. Jonas, né, também período aí do profeta, período aí do rei Jeroboão II. Depois em Amós, também no mesmo período. Esses eram os profetas do reino do norte. Profetas do reino do sul, Joel, Isaías, Jeremias, Miqueias, Obadias, Naum, Abacuque e Sanfonias. Esses eram os profetas do Antigo Testamento. 2 reinos. Cativeiros do reino do sul. Né? No ano 600 aí, antes de Cristo, eles foram cativos para a Babilônia. Né? Eles ficaram lá um período de 70 anos. Profetas no cativeiro, né? Foi quando vimos aí Ezequiel e Daniel, foi neste período aí que eles eram cativos da Babilônia. Foram levados aí de Jerusalém para a Babilônia. Retorno do cativeiro, né? Eles voltaram 530 a.C. Esdra 2, né, vai dizer sobre isso. E voltaram apenas 50 mil judeus. Todo aquele povo que saiu do Egito, agora é este povo, Deus que retorna. Aquele povo que saiu do Egito, né, nós contamos que saiu lá 2.400.000 pessoas, mais ou menos. Agora o povo de Deus é apenas 50 mil. E aí nós vamos ver, né, a promessa da vinda do Messias. É o que falta se cumprir, né, na Bíblia, das promessas que Deus fez a Abraão, é a vinda do Senhor Jesus. E eles vão voltar, né, neste período aí pós-cativeiro, eles vão retornar para Jerusalém. Esses eram os profetas, né, pós-cativeiro: Neemias, Esdra, Ageu, Zacarias e Malaquias. Se nós ver cada um deles, né, Neemias, copeiro do rei Artaxerxes, liderou, né, um grupo que voltou do cativeiro a Jerusalém para reconstruir os muros. Depois Esdra, era um sacerdote, liderou o grupo que voltou do cativeiro a Jerusalém para reconstruir a cidade e o templo e restabelecer a lei de Moisés. Ageu, né, ele exorta o povo para a reconstrução do templo e encorajá-los a crescer nas promessas futuras, que é Jesus. Zacarias, ele exorta o povo para a vinda do Messias. E Malaquias, ele exorta o povo e os sacerdotes pela sua falta para aos trabalhos do templo e permanecerem, né, na esperança da vinda do Messias. Esses são os últimos profetas nesse período aí pós-cativeiro. E aí nós vamos chegar num momento que nós vamos ter um período interbíblico. Né? Depois de Malaquias, Deus não fala com o homem. 400 anos de silêncio, sem profetas, de Malaquias a João Batista. Domínio sobre a nação de Israel, né, em um período intertestamentário. Neste período, de 356 a 323 a.C., Alexandre o Grande ele domina o mundo e a nação de Israel. Depois de 322 a 198, Ptolomeus, ele é uma dinastia de 15 reis,
macedônios, eles dominam o mundo, né, e a nação de Israel. 998, de 198 a 166, né, os Seleucidas, descendentes de Seleuco, general, né, de Alexandre, ele domina a nação de Israel. 166 a 63 a.C., Judas Macabeu e sua família, né, judeus, governam sobre os judeus e lideram a revolta contra os sírios. E aí, 63 a.C. é quando começa o reinado de Roma. O Império Romano, né, agora ele vai dominar o mundo. Ele anexa a Palestina ao Império. Israel está sob o domínio de Roma. 63 a.C., o mundo ele está sendo totalmente governado pelo Império Romano. E aí é chegado então, né, o nascimento do Senhor Jesus. Período interbíblico, né, vai chegar ao fim, né, com a vinda agora de Jesus. Mas foi um longo período, 400 anos aí Deus não fala com o homem, não enviou profetas até chegar, né, o momento em que Deus havia preparado para nascer Messias, seu filho que traria, né, paz ao mundo, que traria a oportunidade da reconstrução, né, da comunhão que foi quebrada lá no Jardim do Éden. A comunhão entre Deus e o homem foi quebrada pelo pecado de Adão e Eva, agora é chegada a hora da vinda do Messias. A promessa que Deus faz a Abraão, né, onde ele prometeu uma nação, uma terra para a nação, e a bênção para todos os povos. Se cumpriu, né, a nação, a terra para essa nação, e agora vai se cumprir a terceira promessa, a vinda do Senhor Jesus. Ele é a bênção para todos os povos. Então paramos por aqui. Na próxima aula nós vamos dar continuidade, né, chegando agora neste período não mais interbíblico, mas agora nós vamos começar a falar sobre o momento em que Deus se faz carne para habitar entre nós. Neste momento, né, nós vamos falar sobre o Novo Testamento, a nova aliança feita entre Deus e o homem. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Continue aí acompanhando os vídeos e até a próxima aula aí. Que Deus os abençoe.